Olá, eu sou o Paulo Antunes e estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra toda especial do coração de Deus para você. O nome que eu dei para essa mensagem é o bolo da viúva. Vamos então ao momento da palavra. Mas, passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenarei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Como vimos anteriormente, Elias havia profetizado que não choveria durante um tempo sobre Israel. Então, por intermédio da boca dele, Deus falou que não choveria em Israel. E esse tempo sabemos que durou 3 anos e meio. Em um primeiro momento, como vimos na mensagem anterior, após ele ter profetizado, Deus o mandou para o ribeiro, para que ali fosse sustentado pela água do ribeiro e pelos corvos. No entanto, a bênção do Senhor naquele lugar foi durante um certo tempo. E o que aconteceu? A água do ribeiro secou. Então Elias teve outra orientação do Senhor para sair daquele lugar e encontrar a viúva. Pense comigo, quantas vezes na minha e na sua vida as situações se apertam? Uma fonte de renda, um emprego ou algo que serve para nosso sustento, de repente falta. De um momento para o outro, foi-se. Pode ser algo que nós trabalhamos muito ou algo que sobrenaturalmente Deus colocou em nossas vidas, mas que serviu para aquele tempo, serviu para um dado momento. Mas de repente seca e você se vê perdido. Foi o Senhor que abençoou, mas como que poderia faltar se é uma bênção do Senhor? Foi assim com o profeta Elias. A água do ribeiro e o alimento que era trazido pelos corvos foi uma bênção direta do Senhor, uma provisão direta do Senhor. Mas Elias, como já tinha um relacionamento com Deus, já tinha uma vida com Deus, ele teve a orientação de Deus. Deus falou para ele: olha, aqui que acabou, vai para a casa da viúva. Então foi isso que o profeta fez. Elias estava em uma situação cômoda, numa situação que Deus estava abençoando. Então surgiu o problema, o ribeiro secou. Podemos ver que o profeta Elias passou por um momento de privação. Assim que o ribeiro secou e Deus mandou ele para a casa da viúva, ele foi e chegou à casa da viúva. Podemos ver que na trajetória de Elias profetizar que não choveria durante certo tempo, este é o segundo esconderijo de Deus para ele. É a segunda provisão miraculosa de Deus. Deus com isso estava ensinando ao profeta Elias a vocação de profeta, o chamado dele de profeta. Estava aperfeiçoando ele como profeta, como alguém usado por Deus, alguém que é para ser visto como tendo a marca de Deus. Na primeira situação do ribeiro, Elias estava sozinho, era ele e Deus. Mas na segunda situação, quando ele chega à casa da viúva, que ele se dá conta de que ela não tinha nada para comer, ele, como um homem de Deus, como a própria mulher reconheceu que ele era um homem de Deus, ele teve que dar conta não só dele, da provisão para ele, mas a provisão para uma família que já havia passado por perdas no passado, como a morte do pai de família.
Em algum momento você já se perguntou o porquê de, em momentos que você está extremamente desesperado, com tantas e tantas incertezas, Deus manda alguém para você cuidar? Deus manda alguém para você orar, para você abençoar? Você já se perguntou a respeito disso? Bom, a caminhada com Deus é dessa forma mesmo que acontece. Em muitos momentos achamos que precisamos ser carregados. Falamos, Deus me sustenta, me carrega, porque não estou mais aguentando, não estou mais suportando. Mas, mesmo assim, ainda temos que cuidar de outras pessoas. Mas o que acontece nessa situação? Deus atua através da sua vida e na sua vida ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você abençoa alguém, Deus te abençoa. Eu considero isso, no mínimo, um tanto curioso, mas isso aí é a forma do nosso Senhor agir. Em segundo lugar, veio o desafio, a promessa e a fé. Tivemos o pedido de Elias e a predição do sustento. Podemos ver no texto bíblico que acabamos de ler que a mulher estava com a fé abalada quando ela se refere a Deus do profeta Elias, não ao seu próprio Deus ou ao nosso Deus. Devemos levar em consideração que, assim como o profeta e toda a nação, a mulher estava passando por uma crise. E isso possivelmente tenha abalado a fé daquela mulher, da viúva. Então, o profeta fez um pedido um tanto difícil. Pediu o pouco que ela tinha. Podemos lembrar da multiplicação dos peixes, no qual o Senhor Jesus pediu os 5 pães e 2 peixinhos daquele menino. Olhando pela perspectiva humana, o profeta Elias, ele deveria trazer o sustento, porque ele que é um homem usado por Deus, um homem que tem contato com Deus. Mas naquele momento, a viúva, que podemos dizer que era menor na fé, trouxe sustento ao homem de Deus, trouxe sustento a alguém que era referência como a presença de Deus na terra. E além do mais, aquela era a última refeição da viúva e do seu filho. Depois daquela refeição, nada mais teriam para comer, possivelmente morreriam. Mas algo importante aconteceu. Ela confiou na palavra do profeta e botou a fé em prática. Ela fez o que ele pediu. Assim como a multiplicação dos pães, o menino, tudo que ele tinha era aquele lanchinho de 5 pães e 2 peixinhos. E ele veio, entregou aos discípulos para que aquele pouco, para que aquela pequena refeição chegasse ao Senhor Jesus e fosse multiplicada. Aqui aconteceu algo semelhante. Ela confiou na palavra do profeta, fez uma refeição para ele. E o que aconteceu por ela usar a fé, por ela obedecer uma palavra vinda de um homem de Deus? Ela foi abençoada, ela conseguiu a vitória. Ela não morreu, seu filho também não morreu, a sua casa não morreu. Vamos relembrar o que a passagem diz, depois que ela fez a refeição para o profeta Elias. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Com isso podemos ver claramente que ela foi abençoada por seguir uma palavra vindo de um homem de Deus. Algo importante aqui é que ela teve uma atitude de fé. Ela confiou em alguém que ela enxergava o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus. Tem uma outra passagem em 2 Crônicas 20:20 que fala sobre isso. Vamos à palavra. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Portanto, ela acreditou que Deus usava o profeta Elias e acreditou na palavra de um homem de Deus, de um homem usado por Deus. E ela foi abençoada, e essa bênção não se estendeu somente para ela, mas foi para toda a sua casa. Em terceiro lugar, podemos ver a provisão de Deus. Enquanto que, no ponto anterior, ela foi a provisão, a viúva foi a provisão para o homem de Deus, porque Elias naquele momento tinha menos que ela, Elias não tinha nada e ela tinha um punhado, um pouco de comida, uma última refeição. Ela foi a resposta de Deus para Elias, o sustento, a provisão de Deus para Elias. Já agora, Elias
que foi a provisão para a viúva, para seu filho, para toda a sua casa. Imagine a seguinte situação. Ela era viúva, portanto, havia perdido seu marido. Naquela época, a sociedade era extremamente machista. Ela não tinha a mesma liberdade que as mulheres têm hoje na nossa sociedade ocidental. Então, pelo fato do profeta Elias se colocar à disposição de Deus para abençoar outras pessoas, para fazer a vontade de Deus, ele também foi a resposta de Deus para si mesmo. Porque enquanto ele abençoava a viúva, Deus abençoou ele também. Através dele a vitória chegou na vida da viúva, de toda a sua casa, a vitória chegou na vida do profeta Elias também. Então, concluindo, aqui neste episódio da vida do profeta Elias, Deus dá o reforço pela segunda vez, desde que ele havia profetizado que não choveria. Podemos observar que Deus estava reforçando e preparando Elias no seu ofício, no seu chamado de profeta. Estava preparando o profeta para desafios ainda maiores e, consequentemente, para bênçãos ainda maiores. Podemos então ver que com essa história que Deus não nos abandona e ainda que podemos confiar em homens e mulheres usados por Deus. Muito obrigado por dedicar o seu tempo em ouvir essa palavra. Espero que ela tenha sido bênção na sua vida. Se você gostou, comente aí embaixo. Se ela falou com você, comente. Se Deus te abençoou, deixe seu testemunho. E se Deus colocou algo em seu coração, compartilhe nos comentários. Terei o maior prazer em ler. E se por um acaso você achou que essa palavra foi bênção na sua vida e que talvez, poxa, fulano ou ciclano poderiam ter ouvido essa palavra, eles estão precisando, estão passando por momentos difíceis, então compartilhe. Lembre que a viúva, com aquele pouquinho que ela tinha, com aquela última refeição, ela sustentou a vida do profeta. Então deixe que essa pequena mensagem possa te sustentar e quem sabe sustentar muitas outras pessoas. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, ative o sininho que em breve teremos mais vídeos. Muito obrigado e até a próxima.